Olá, amigo Sudaca! Mais uma semana de Copa Libertadores, semana 6 desse boletim. Mas veremos os jogos depois da vinheta. Ah, Libertadores, que eu tava com saudade de você, tava com muita saudade de você, Libertadores, e agora acho que vimos jogos melhores, com emoção, bonitos gols, né? Infelizmente a gente não pode passar aqui, eu não consigo passar esses gols aqui por questões de direitos autorais e tudo mais, né? E eu não quero levar strike, eu não quero acabar com esse programa que eu tô gostando tanto de fazer. Mas antes, né, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um roteiro rapidinho aqui pra vocês. Passaremos o jogo a jogo, né? E no final falaremos dos potes, né? E um rápido prognóstico, assim, uma rápida análise desses potes e quem seriam os grandes favoritos que estão jogando um bom futebol hoje e que, lógico, lembrando o sorteio, dia 27 estava marcado para o dia 22, foi marcado para o dia 27 o sorteio. Vamos fazer uma live assim que acabar, assim, o sorteio deve ser durante o meio-dia, 1h da tarde, à noite. Eu faço uma live, né, até porque eu estou num dia corrido no trabalho, devo estar até inclusive fora da cidade, trabalhando fora, mas vou tentar fazer um vídeo. Se não for uma live, a gente grava um vídeo e sobe à noite mesmo para vocês estarem atualizados. Vamos então aos jogos desta semana na Copa Libertadores, né? Jogos movimentados. Magallanes visitou o Independiente Medellín, perdeu por 2-0, no agregado ficou 3-1, né? Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. O Atlético Mineiro recebeu o Milionários, venceu por 3-1, se impôs lá no Mineirão, no agregado ficou 4-2, o jogo primeiro também ficou no 1-1. O Cerro Porteño recebeu Fortaleza e 2-1 Cerro Porteño, no agregado 3-1 para o time paraguaio, para o Ciclón. Fortaleza está eliminado da Libertadores, mas está classificado para a Sul-Americana, que é o caso do Magallanes e o caso também do Milionários da Colômbia. E por último, o último jogo da quinta-feira, o Huracán foi a Lima, né, esse estádio nacional lotado, e o Sport Cristal venceu no finalzinho com o gol de Irving Ávila, 1-0 no agregado, ficou 1-0 mesmo. Poucos gols nesse confronto, nesse chaveamento. Vamos então ao primeiro jogo, o jogo da quarta-feira, das 7 horas da noite, pelo menos o horário aqui do Brasil, né? Entre Medellín, eu chamo sempre de Medellín, mas é Independiente Medellín, o poderoso da montanha, recebeu o Magallanes. E como a gente já adiantou já no programa da semana passada, né, que eu falava que esse time tem mais hierarquia, tem mais futebol, tem melhores jogadores, apesar do coletivo do Magallanes ser muito interessante. Eu acho que pro nível do futebol chileno ele consegue bater alguns grandes ali. Eu acho que o Magallanes está com um time interessante. Eu acho que a Sul-Americana caiu de bom tamanho para eles. Mas, de novo, não fizeram uma partida que fosse um time mais incisivo, um time que chegasse mais, que pisasse mais na área do adversário, apesar de ter um bom toque de bola. O Independiente Medellín controlou a partida desde o início. Então, perdeu o Ricaurte, que é um grande articulador ali nas jogadas, né, vinda de trás, lá jogando como segundo volante, está jogando o Ricaurte ultimamente. Perdeu ele por lesão, né, Alvarado entrou no seu lugar, mas continuou com Daniel Torres, essa trinca de meio campo, jogou num 4-2-3-1, com Monsalve, com Forever Valencia, com e Bataja, né, que fez uma boa primeira partida lá no Chile, depois aqui também fez uma nova boa partida, e lá na frente Luciano Pons, o argentino. Então o time foi tocando a bola e você sentia que ia sair o gol, né? Quem assistia a partida sentia que ia sair o gol, e foi assim com o Luciano Pons. Logo aos 15 minutos, né, já rolou o primeiro gol, Luciano Pons fazendo uma bela jogada também ali, na raça também, mostrando que é um goleador. Eu que acompanho o Luciano Pons desde a época do Banfield, já gosto do seu estilo aguerrido. Beleza, e aí, ainda no primeiro tempo, o Independiente Medellín já queria matar o jogo e teve outras oportunidades até fazer de novo com o Luciano Pons. Bela jogada também do Medellín, né? De novo, falando com essa trinca aí no meio, os laterais atacando bastante, né? O Medellín já jogou com 3 zagueiros, como Monroy e Londoño, né, sendo mais agressivos, né, dando mais liberdade para eles atacarem, mas acho que o time teve equilíbrio nesse momento. O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Independiente Medellín, não só pelos gols, mas pelo volume de jogo, né,
e encurralou o Magallanes, que pouco fez, né? Aí no segundo tempo, amigo, 2-0, no final, no agregado aí você já via 3-1, o Magallanes poucas chances teve. Alguns momentos ali, tentar tocar a bola, um erro de saída de bola do Medellín, mas muito pouco, e o jogo foi bem banho-maria no segundo tempo, graças ao bom controle e equilíbrio do Medellín, que está em evolução. O time do David Gonçalves está em evolução. Acho que eu vi bons jogos no Campeonato Colombiano, perdeu no fim de semana o Boyacá Chicó, mas está focado aqui na Libertadores, classificou, chega à fase de grupos e pode evoluir mais ainda. Se jogar o mesmo nível que jogou no final do ano passado, que estava jogando bem, né? Perdeu a final para o Deportivo Pereira, por detalhes e tudo mais, mas eu acho que tem condições de incomodar. Né? É um time com torcida, com bons jogadores, né? Nós citamos aí, tem esse garoto Monsalve que está ganhando espaço nessa temporada, que jogou sub-20, era um reserva, meio que titular ali, está ganhando espaço. Estou gostando do Forever Valência, estou gostando do Bataja, né? Ex-América de Cali. Quer dizer, estou gostando de algumas peças. Ricaute pode voltar de lesão, quem sabe pode dar mais. Daniel Torres, o Londonho. Então, é um time interessante. Cada vida lá na defesa, que é uma muralha, né? Segurança do time e o grande goleiro Mosqueira, que eu acho que um baita goleiro, um dos melhores goleiros do futebol colombiano. Então, um time que pode agregar bastante a esta fase de grupos. Não acho que está em evolução, está em crescimento, né? E por isso conseguiu a classificação, porque o Magallanes, para mim, sul-americano tá bom. Eu acho que se for olhar, comparar com os outros chaveamentos, o Medellín até deu sorte, né? Comparar com os outros times que estavam aí jogando, o Milionários mesmo, com o outro time da Colômbia, deu azar em pegar um Atlético. Se fosse o contrário, duvido que o Independente Medellín teria classificado. Mas é a opinião do Bruno Garcês. Vamos lá então pro próximo jogo, falar do seu conterrâneo, o Milionários, que foi a Belo Horizonte, ao Mineirão, e perdeu por 3-1. Fez o necessário? Podemos dizer que o Milionários conseguiu uma classificação na Sul-Americana ou ele foi eliminado da Libertadores, né? Eu acho que o Milionários, para ser bem sincero, acho que deixou muito a desejar, né? Acho que o futebol praticado nessa Libertadores, nesses 4 jogos, foi muito abaixo, né? Pouco apresentou, teve uns 10, 15 minutos ali contra a Católica e contra o Atlético, alguns bons momentos ali, em que o Atlético está meio perdido ali na marcação no primeiro tempo, lá em Bogotá, mas muito pouco. É um time que sabe tocar bola, é um time que tem qualidade técnica na hora de chegar ao ataque, mas não estava afiado, não estava no nível de Libertadores, né? E para enfrentar o Atlético você não pode ter esse nível mais baixo, né? O primeiro tempo muito truncado, o Milionários veio com uma proposta mais defensiva, jogando só com Macalister Silva, Catanho e Léo Castro na frente. O resto eram meias laterais que pouco atacavam, inclusive jogou com Arias jogando pela lateral, né? E volantes, né? Juan Carlos Pereira, Léo Vasquez, Giraldo, que tem chegado ao ataque, mas a proposta não era muito essa, né? Tanto é que o Milionários teve logo no início do jogo, teve um erro de saída de bola do Atlético, o Milionários aproveita, rouba e quase faz o gol com o Léo Castro e Macalister Silva e não faz, né? Ali o Milionários já entendeu, essa aqui pode ser uma tática, o Atlético vai ter que vir para cima, vai ter posse de bola e a gente pode jogar nesse estilo, mas não é. Não é assim que o Milionários está acostumado a jogar, amigo. Então pouco sabe produzir dessa forma. Pouco deve ter treinado também de jogar dessa forma. E o Atlético foi tomando conta do jogo. Apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, acho que teve poucas... O lado esquerdo do Atlético funcionou, mas o lado direito quase nulo, né? Então poucas associações, chutes de fora da área, um jogo assim, bem truncado, né? A verdade é essa. E aí, chegamos no segundo tempo. O Atlético muda as peças, né? Sai Edenilson, que para mim já era, acho que um jogador que precisa recuperar a forma física para depois tentar voltar para esse time titular, né? Pedrinho movimenta o jogo, né? Dá um espaço, dá um calor, faz o time respirar. Mas eu acho que o primeiro gol do Atlético sai justamente de uma jogada individual, em que o Hulk puxa a marcação e consegue encontrar um lindo passe infiltrado ali para o Paulinho. Cruzamento, passe infiltrado, pode dizer como você quiser. E o Paulinho faz um gol que, aliás, vive grande momento. Paulinho, um jogador que tem se mostrado eficiente quando ataca, se posiciona muito bem e um grande finalizador. Vai lá e faz um belo gol, um belo passe do Hulk, mas jogada individual. Ali quebrou o Milionários. O Atlético conseguiu se impor mais, ficar mais com a posse de bola, ter mais triangulações. O Atlético mudou o jogo dele, né? E o Atlético começou a tomar conta, né? O Atlético começou a tomar conta e aí foi levando o jogo numa boa, né? Eu não acho que passou tantos sustos,
Não consigo me lembrar de uma defesa do Everson, né? Até que chega no final da partida, de novo, o Milionários dá uma afrouxada ali na marcação, que era o grande forte. A gente está tentando sempre com lançamentos diretos, ou então muda algumas peças, mas não conseguiu criar nada demais. E aí, mais um gol do Paulinho, né? Mais um gol do Paulinho. E você vê todo como a movimentação do Atlético muda um pouco com essas alterações que tem com a entrada do Pedrinho, a saída do Edenilson, né? O time circula mais, né? Dá mais mobilidade, inclusive para o Hulk e Paulinho procurarem espaços. Encaixou melhor esses jogadores nesse esquema do Tchatcho, né? E não é por causa do resultado, não. É porque você vê o time movimentando melhor. Com o Edenilson parecia que o time está meio parado ali, né? Meio estático, né? Então, o time começou, fez o segundo gol, para mim ali sacramentou. No final teve mais um golaço, acho que nós fomos premiados com esse golaço do Hulk. Ele merecia um gol, até pelas críticas todas que ele está levando durante o Campeonato Mineiro. Teve confusão lá com o prefeito de São João del Rei, saiu reclamando. O Hulk merecia isso, né? E o Hulk faz um golaço e num belo passe do Paulinho, né? Que aliás jogou demais, não tem como não falar que o Paulinho foi o homem da partida. E aí o Atlético sacramenta, né, bota 3-0. No final, um descuido do Otávio, o Milionários faz um gol do Fernando Uribe. E pronto, né? O Atlético classificado, fez um bom segundo tempo. Acho que algumas lições o Atlético pode tirar desse jogo, né? Um primeiro tempo que teve dificuldade, mas foi porque o adversário se fechou muito. Mas o Atlético teve pouca lucidez para tentar buscar os espaços, né? Teve muito mais com o Patrick pelo lado esquerdo e o Dodô do que pelos outros lados. Mas o Atlético aprendeu, acho que ele aprendeu bem a lição. O Tchatcho tá ganhando o grupo, tá ganhando confiança e tá ganhando torcida. Acho que essa vitória é importante para isso, para chegar na fase de grupos mais forte. O Atlético é o justo classificado, jogou mais, principalmente quando jogou mais foi decisivo, né? Isso que é importante na Libertadores. O Atlético está classificado para a fase de grupos. Vamos para os jogos de quinta-feira. Aí vamos falar de outro brasileiro, Fortaleza, amigo, que tinha uma tarefa difícil em ganhar do Cerro Porteño lá na Nueva Odia. O estádio estava lotado, como todos os estádios aqui, né? Acho que só o Atanásio Girardot que não estava tão lotado assim, mas o Mineirão estava lotado, o Nacional de Lima estava lotado e o Nueva Odia não foi diferente, uma festa maravilhosa, é uma torcida apaixonada do Cerro Porteño. E, cara, foi um jogo que o Fortaleza acho que a forma como o Vojvoda planejou o jogo até que estava boa, não estava ruim, né? E um jogo assim que estava o Fortaleza tentando usar mais os corredores que o Cerro Porteño utiliza bastante nas costas, fazendo uma marcação alta, buscando os erros do Cerro Porteño, né? Apesar do Cerro Porteño não se expor tanto. E o Jean teve uma defesa para mim que foi fundamental ali, uma defesa dupla, né? Que ele faz um milagre. Cara, o que o Jean tá pegando... Agora vocês estão vendo, né? O que eu tô vendo no Campeonato Paraguai há 2 anos, eu falo e eu sempre coloco no Sudaca Brasil, é o melhor goleiro de futebol paraguaio e bobear um dos melhores goleiros de futebol sul-americano. O que esse cara tá pegando é demais. E por isso o time sentiu muita falta quando ele não estava jogando. No clássico contra o Olímpia, se ele joga contra o Super Clássico contra o Olímpia, ganha. Te garanto que ganha, entendeu? Porque estava ganhando 2-0 e por erros do goleiro reserva acabou tomando empate. Mas é um goleiraço, pegou demais, deu uma sobrevida ali pro Cerro Porteño. Opa, estamos na Libertadores aqui, vamos jogar. E aí o Cerro, aos poucos, foi com um time, às vezes pragmático, né? Pragmático mesmo, mas eficiente e sempre usando o corredor direito, que nós cansamos de avisar. Tá certo que no início, no primeiro jogo, o Pacheco sofreu muito, né, no primeiro tempo, né? Desta vez, de novo, jogando pelo lado direito, teve chance, né? E aí faz o gol o nosso querido Pati Carriço num rebote, né? E aí modifica muito o jogo, né? Porque você já tá 2-0 jogando na casa do adversário. Só que o Fortaleza não baixou a guarda, não. Esse gol foi mais ou menos nos 38, isso mesmo, 38. Foi o final do primeiro tempo, né? Foi um balde de água fria, porque o Fortaleza não estava mal na partida. Não estava assim. Estava coerente, tinha que pressionar um pouquinho mais. Talvez fizesse uma pressão maior, né, no segundo tempo, mas deu um balde de água fria. O Cerro Porteño começou a controlar mais as ações no segundo tempo, né? Tinha mais controle da bola. O Fortaleza fazendo uma marcação, tentando aproveitar dos erros de saída de bola. E o Cerro, você cometeu alguns erros de saída de bola, né? Pelos laterais, Beto Espina, o próprio Baez, inclusive jogou com o Pires da Mota como zagueiro, né?
o nosso querido Facundo Sava inventando aí, mas até que funcionou, Gabigol jogando pelo lado esquerdo, né? Mas o time ainda muito organizado, parecia, o que me impressionou nesse Cerro Porteño, o que eu vejo como um time até forte para chegar na fase de grupos, é que é muito equilibrado, é muito consciente do que fazer em campo, né? Parece que tem muito do Tique Arce, né? Mas ganhou mais confiança com o Facundo Sava, ganhou mais equilíbrio emocional com o Facundo Sava, e isso a gente viu em campo, eu vi em campo, né? E a diferença que tem esse time do Tique Arce para esse time do Facundo Sava, e o controle emocional e tudo. Chega no segundo tempo, tem um escanteio, a bola bate, um dos gols mais bonitos também dessa fase, do Cláudio Aquino, golaço, voleio, um ângulo, pega forte, cara, aí você mata o time do Fortaleza. Eu mesmo, assim, agora fica muito, muito difícil. Fortaleza já estava com dificuldade de criar, o Cerro Porteño está fechando muito bem a casinha, fechou totalmente, botou 2 linhas de 4 ali que dificilmente o Fortaleza conseguia romper. O Fortaleza faz o gol no final, né, já nos descontos, né, mas o jogo estava liquidado, né. O Cerro Porteño mostrou muito maturidade, mostrou muito como se deve jogar uma Libertadores. Eu acho que o Fortaleza pecou por um mau planejamento, um péssimo primeiro tempo, né, em que lá no Castelão, em que parece que o Vojvoda não entendeu como que o Cerro jogava, né? E como o Cerro atacava muito pelos corredores e como conseguia atrair a marcação para tentar atacar muito pelos flancos, né? Como muita gente fala, né? Eu acho que ali o Fortaleza se perdeu um pouco, tentou voltar na partida, mas se não é o Jean, o Fortaleza teria feito a virada lá no Castelão, teria um jogo mais tranquilo aqui. Então, tem o mau planejamento do time, a péssima, não é péssima, mas uma alienação, uma formação inicial no jogo contra o Cerro não muito boa, e a grande partida de Jean Fernandes. Pode dar a classificação para ele, tá certo pelos gols do Thurin, o gol do Cláudio Aquino, do Pati Carrizo, que são fundamentais nesse time do Cerro Porteño, que eu acho que Beto Spínola, que jogador lateral direito, eu acho que talvez seja o melhor lateral direito hoje do futebol paraguaio. O Cerro usa muito ele, né? Mas o Jean é o grande destaque um dos grandes destaques dessa fase toda pré-Libertadores. O jogo pegou muito, né? E é um dos grandes responsáveis, pode dar a luva e a bola para ele, tá bom? Então vamos para o último jogo, né? O jogo das 9 horas da noite, né? 9 horas da noite, o jogo do Huracan contra do Sport Cristal, na verdade, contra o Huracan. O jogo foi lá em Lima, no Estádio Nacional, também lotado, cara, que festa bonita, toda celeste, mais de 40 mil pessoas lá. Um estádio muito bonito, e que o Sport Cristal não é o estádio dele, né? Mas é o estádio que eles jogaram essa Libertadores e fizeram uma boa festa contra o Nacional do Paraguai, aquela virada maravilhosa, e desta vez também fizeram a festa. Cara, que jogo, né? Eu não merecia 1-0, esse jogo tinha que ser uns 3-2. Né? Acho que os dois tiveram muitas oportunidades de gol, né? Se não é os dois goleiros, né? Tanto Poti Chaves quanto o Solis, eu acho que poderíamos ter mais gols. Mas tem vários cenários, eu vou rapidamente falar aqui desse jogo. Então, beleza, o início foi eletrizante, cara, e foi eletrizante a favor do Cristal. A primeira jogada já é um pênalti que o árbitro deu em cima do Coroço, mas ele depois corrige o pênalti porque o Coroço já vinha resvalando, né, escorregando ali, e acabou anulando o pênalti. Mas a jogada do Cristal é muito bonita, né? O toque de bola do time do Cristal é muito bom, né? E o Cristal foi nessa toada, né? Podemos dizer até os 30, 35 minutos, foi tocando bem a bola, construindo jogadas, tentando furar o bloqueio do Huracan, né? Que tem uma boa defesa, tem um sistema defensivo muito bem equilibrado, né? 2 linhas de 4, um 4-4-2, né? E 2 linhas de 4 bem fortes ali, com Rezi e Fattori jogando ali, marcação pura, bem feita, organizados, laterais e tudo mais. Só que aí o Cristal está dominando o jogo. A impressão que dava é que o Cristal uma hora ia chegar ao gol, né? Só que aí tem um gol anulado, inclusive, que sai, lembrar disso também, né? Tem um gol anulado em que o jogador lá no meio de campo rouba a bola e dá uma cotovelada no jogador do Huracan, e a bola, o time triangula muito bem, faz o gol,
mas acaba sendo anulado bem dado também, porque começou a falta lá atrás. Então, quer dizer, o Cristal já tinha um pênalti anulado e um gol anulado, né? E tinha pressão, estava dominando a partida. Mas em 2 bolas paradas, o Huracan com Sauro e com Tóbio cabeceando ali, o time dá uma pressão e fala assim, opa, podemos chegar. E o Solis faz milagres ali, fez belas defesas. O Huracan começou a gostar do jogo. Chegando com Galto ali pela ponta, chegando com Acevedo, os laterais começaram a apoiar um pouquinho mais. Quer dizer, o Huracan começou a gostar do jogo. E teve chances. Não foram tão claras como as do Sport Cristal, mas teve chances, né? Teve essas bolas paradas, né? Ainda teve mais uma bola parada depois. Mas o Huracan foi, né, gostando da partida. E aí acabou o primeiro tempo, a sensação que dava, assim, empate é justo. O Cristal teve um bom início, depois o final foi do Huracan. Ok. Né? Boas defesas dos 2 goleiros e tudo mais. Aí chega o segundo tempo, o Cristal, o jogo parece que truncou um pouco, né? Távora entra no segundo tempo, o Cristal, um jogador que tem mais passe, né? Mas o jogo os dois tinham algumas oportunidades, tentar furar o bloqueio, mas se aproveitar mais dos erros do adversário do que realmente criação de jogada, como aconteceu no primeiro tempo. E aí no segundo tempo tem isso e tal, esse jogo truncado e tal. Eu falei, gente, esse jogo vai terminar 0-0, vai ser o primeiro jogo dos pênaltis, né? E no finalzinho tem 2 lances assim que são fundamentais, que contam a história do jogo, né? Um lance ali num erro de marcação pelo lado esquerdo do Cristal, Juancho Garcia, ex-jogador do News, um grandalhão, que é um tanque, ele matador, né? Não é um jogador de muita técnica, ele é um jogador muito forte, que protege muito bem a bola, tem um bom chute e tudo mais. Juancho se aproveita dos erros ali do lado esquerdo da zaga, né? Erros mesmo, grosseiros, não. E ele se aproveita e o time, ele quase faz o gol cara a cara com o Solis e acaba chutando para fora. Isso no finalzinho, cara. No finalzinho, você não pode cometer um erro desse, perder um gol desse. Foi crucial para o time. Cara, baixou, parece que baixou a guarda do Huracan, né? E você viu que o Cristal ainda estava procurando o jogo. O Huracan estava se aproveitando no final da partida, já se caminhando para os pênaltis, já estava pensando nos pênaltis, né? Tanto é que não atacava com muitos. E foi no erro do adversário que ele quase faz o gol. Já não, o Cristal não. O Cristal estava procurando o jogo, e sempre pelos lados, né? Pelos corredores. O lado direito é maravilhoso porque tem Gilmar Loura ali que trabalha muito bem. Mas aí começa uma jogada já, olha só, e aí tá a grande choradeira do Huracan também, né? E, vamos dizer, um pouco justa assim também. O juiz deu 7 minutos de desconto. Não, 5 minutos de desconto. 5 minutos de desconto. Já estávamos no minuto 96. Encerrou o jogo. Aí tem uma jogada pelo lado direito, Grimaldo começa a jogada, aliás, jogou demais, né? Um garoto muito bom, promissor. Eu gostei da personalidade nesse jogo, como ele já chamou o jogo para si. Ele busca a jogada ali. E começa as triangulações. E ele faz uma triangulação muito boa com o Alejandro Robert. Os dois vão subindo e tabelando e triangulando. A bola, bem trabalhada, o Huracan deixou o lado direito dele totalmente exposto. Estava lá o Irving Ávila, o grande Irving Ávila, veterano, grande goleador do futebol peruano, né? Já teve passagem no Melgar e tudo mais, que já teve uma passagem muito boa também com o próprio Cristal. É um goleador nato, né? É um xodó da torcida também. Vai lá e faz 1-0. E classificação, cara, porque já não tinha mais tempo para mais nada, né? Então, classificação para o Cristal, para os cerveceiros. E vamos dizer que é justo, cara, por tudo que o Cristal construiu no jogo lá na Argentina, que tomou uma pressão, né? Mas tentou construir jogo, tentou propor o jogo. O Huracan também tem um bom toque de bola. O Huracan não é um time ruim. Talvez tenha sido um dos embates mais disputados desses 4 jogos, foram esses 2. E se fosse para os pênaltis, não seria nenhuma novidade. Só que o Cristal foi premiado porque tentou buscar o jogo. E acho que essa chave esses 2 lances no final, a construção de jogada do Cristal e o gol no finalzinho premiou o time peruano, que merecia o time do Thiago Nunes. Aliás, é um time que sabe se defender e sabe como atacar. Isso aí já é um DNA do Roberto Mosqueira, do time dos Cristal de anos atrás, né? O Thiago Nunes está dando só uns ajustes, e isso é fato. É um prêmio para o Cristal. E o Huracan é aquele jogo que sabe se defender muito bem, tem uma das melhores defesas do futebol argentino. Acho que o sistema defensivo é muito bom do Dabove, né? Se aproveitando o erro do adversário, usando bem os contra-ataques, mas sabe tocar a bola também.
sabe que tem onde tinha que cozinhar, triangular para tentar buscar espaço, sabe, tem noção disso, né? Então foi o chaveamento mais disputado da Libertadores, sem sombra de dúvida, e por isso foi que esse jogo emocionante até o final, tá? Classificado Sport Cristal, terceiro peruano, né? Então temos um peruano, um colombiano, um brasileiro, Paraguai, classificados para a fase de grupos da Libertadores. Então vamos mostrar essa fase de grupos da Libertadores, amigo? Vamos lá. Como estão divididos os potes, né? Eu vou fazer uma análise rápida aqui. O pote 1 é com certeza, né, os grandes que têm boa pontuação no ranking da Conmebol. Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e Olímpia, né? Podemos dizer, Flamengo está com esses altos e baixos, que mais baixo do que alto, né? Eu não consigo ver esse time do Flamengo organizado ainda, mas tem bons jogadores. Ainda não acho que é um time bem treinado pelo Vitor Pereira. River Plate ainda tentando se ajustar, mas eu acho que tem evolução. Eu estou gostando do que eu estou vendo ali, de alguns jogadores especificamente, mas acho que com o Nath Fernandes cresceu muito, dá um ajuste, o Demichele está tentando se encontrar. Palmeiras ainda é um time muito forte, muito bem treinado, matreiro, que sabe jogar no erro do adversário, sabe a hora certa de ser mais intenso. Cara, eu acho o time Palmeiras muito bem treinado, talvez um dos melhores times mais bem treinados do futebol sul-americano. Boca Juniors com altos e baixos, mais baixos do que altos, é um time que pouco cria, tem bons jogadores, mas a parte ofensiva é muito ruim, né? Principalmente pela parte tática, né? Não gosto muito. O Nacional do Zelinski ainda não é um time 100% ainda, comete muitos erros, tem altos e baixos, né? Teve um bom jogo contra o Boston River, foi um bom jogo, né? Os dois foram lá e cá, tem bons jogadores, mas ainda precisa evoluir muito para ter mais equilíbrio na parte defensiva. Teve um péssimo jogo com o Plástico Colônia, então tá tentando se encontrar ainda não é um time azeitado, né? Tentando se encontrar com Franco Fagundes, com Pereiro e companhia, Cândido e companhia, tá? O Atlético Paranaense eu confesso que não vi muito no jogo do Atlético Paranaense. O Independente Del Valle é um time que tá ainda tentando ajustar as novas peças. Vi poucos jogos, vi alguns amistosos, vi o jogo da Recopa e alguns jogos do Campeonato Equatoriano que tem jogando com reserva, né? Mas é um time que tem que ser temido porque é bem treinado, né? E as peças que chegaram são melhores que a do ano passado, então eu acho que tem tudo para dar certo. E o Olímpia troca de técnico agora, amigo. Chegou o Diego Aguirre, saiu o Julio César Cáceres. O time tem essa fase de transição, mas tem um elenco bom, tem bons jogadores, tem Derlis Gonzalez em grande fase, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse time do Olímpia, que pode crescer. Depende dessa evolução com o Diego Aguirre. O pote 2, o Libertad Nacional da Colômbia, Atlético Nacional da Colômbia, o Inter, Barcelona do Equador, Racing de Avellaneda, Corinthians, Colo-Colo do Chile e Fluminense, né? Aqui temos mais brasileiros, né? Sobre os brasileiros, eu vou falar rapidamente. O Inter com altos e baixos do Mano Menezes, ainda não vi poucos jogos. O Corinthians, né, esse novo trabalho aí do garoto, eu ainda não tenho muita informação, vi poucos jogos. E o Fluminense do Fernando Diniz tem bons jogadores, acho que o conjunto pode ganhar durante a competição. Dos de fora que eu posso falar aqui, o Libertad tá muito competitivo esse time, não é brilhante quando joga, né, mas é competitivo e ganha suas partidas lá no Campeonato Paraguai, que o nível é bem inferior, mas tem um bom jogo, tem bons jogadores. É o caso do Tito Vidialo, que está jogando muito, tem Diego Gomes, um garoto que veio do Sub-20 do Paraguai. Eu acho um time interessante. O Atlético Nacional, dirigido pelo Paulo Torre, ainda está com altos e baixos também. Tem jogos bons, jogos ruins. Outro dia jogou com o Milionários, jogou com Milionários reserva e não conseguiu ganhar, né? Mas está colocando a garotada, Thomas Sank, tá botando o Jader, jogador jovem que veio do Atlético Paranaense. Tem bons jogadores, jovens, promissores, mas o time ainda não está 100%. O Barcelona é um time com bons jogadores, mas no Campeonato Equatoriano fez um jogo bom contra o Alcas, que na Superliga não foi muito bem. Aí depois tem um jogo com o Galaceu e na estreia não foi muito bem, né? Já no jogo de volta 5-0 no Delfim, time fraco, conseguiu se impor. Eu acho que ainda é muito pouco para a gente fazer uma previsão do Barcelona. E o Racing, Gagoneta também está oscilando. Cara, a maioria desses times estão oscilando, né? E o Colo-Colo, esse não está oscilando, ele está mal mesmo.
Colo-Colo tá mal, o Gustavo Quinteiro está tentando arrumar o time com as novas peças, perdeu jogadores importantíssimos no esquema dele e ele está tentando azeitar ainda o time. Ainda não tá? Eu acho que tem que muito melhorar. O pote 3, Bolívar, Strongest, Belgarra, Aliança Lima, Argentino Júnior, Metropolitanos da Venezuela, Alcas do Equador e Monagas da Venezuela. Talvez seja um dos grupos, o pote inferior, o pior deles todos, né? Os dois bolivianos estão no nível deles, que normalmente eles estão lá no futebol boliviano, liderando, né? Um é líder, outro é vice. O Bolívar, eu vejo do Benhá San José um pouquinho abaixo do time do Rescalvo, né? O Rescalvo é mais incisivo, é mais vertical. O Bolívar está tentando encontrar seu estilo de jogo ainda, que é o estilo do Benhá San José, com mais posse de bola e tudo. Ainda não está 100% como ele gostaria. O Melgar, cara, do Pablo Lavadinho, tá de mal a pior, né? Vi os jogos do Campeonato Peruano. Não, tem volume de jogo, propõe mais o jogo, que é uma coisa distinta do time do Néstor Lorenzo, né, que fez uma bela campanha no passado, que foi para a seleção colombiana. O time não está ainda jogando bem e não está sendo competitivo, então vem mal. E o Aliança Lima é o contrário, é um time competitivo que reforçou, né? Agora tem Cristian Cueva, tem Sabag, tem Lavandeira, tem Hernan Barcos, cara, o time tá forte pro nível peruano, mas tá com bons jogadores e tem um sistema defensivo ali ajustado. É um time que pelo que eu tenho visto no Campeonato Peruano, é um time chato de se enfrentar, tá? O Argentino Júnior também acho que oscila, né? Mas é bem treinado pelo Gabriel Milito, né? Mas oscila ainda, né? Eu acho que tem um bom sistema defensivo, uma intensidade boa ali na marcação, mas isso está falhando um pouco. E o Metropolitanos, que começou muito mal. O time do José Maria Mora começou muito mal com o Campeonato Venezuelano, mas no último jogo, eu vi o jogo no Deportivo Táchira, já melhorou muito. Ganhou 2-0 com um belo gol do Pico Vargas e tal, mas ainda não está o mesmo Metropolitanos do ano passado, com um bom toque de bola, não está. O Alcas é outro time que está me decepcionando também, porque não estava azeitado, não está ajustado ainda com o time do ano passado. O time bem treinado pelo César Farias, o técnico venezuelano, que não está ainda no nível que a gente esperava, né? Vendeu alguns jogadores, né? Trouxe outros. Eu ainda aliás, eu vi um jogo péssimo contra o Nacional, triste. Monagas, esse está em evolução também. O Monagas do Johnny Ferreira começou mal o venezuelano, mas eu vi dois bons jogos. Tem uma garotada que ele conseguiu manter ali, Davi Martínez, Danilber Navas, Miki Romero, manteve alguns jogadores que eu acho que aos poucos, eu acho que dos times venezuelanos é o melhor, tá? Desses que estão na Libertadores. Para mim o melhor time da Venezuela hoje é o Porto Cabejo, mas o Monagas está ali, desses times está melhor que o Metropolitanos, pode incomodar. E do pote 4, os 4 times que não estavam nessa pré-Libertadores, que a gente não comentou, o Liverpool do Uruguai ainda não está jogando bem, cara, é um time bem treinado, o Jorge Bava conhece bem as figuras, trouxe novos jogadores, Samúdio, Gonçalo Napoli, né? E ainda não está jogando o que a gente espera. Aí, comete muitos erros na defesa, o ataque continua bem, mas a defesa não, então precisa ajustar ainda, né? Deportivo Pereira também tem problemas, Restrepo ainda não encontrou porque me vendeu quase todos os jogadores. Saiu o Bérrio, saiu o Léo Castro, cara, saiu muitos jogadores do Pereira, teve que reconstruir o time de novo, né? Então vai demorar um pouquinho, né? Talvez sofra muito o Pereira para reconstruir o time, mas é um time bem treinado. O Nublense ainda também não me convenceu, fez péssimos jogos até aqui. Também perdeu figuras importantes como o Federico Mateus, como o Alexander Avena, e está tentando ainda reconstruir o time. E eu não sei se vai dar tempo de reconstruir para um nível da Libertadores, né? Não está jogando bem no futebol chileno. E o Patronato perdeu seu técnico. Facundo Sava saiu do Patronato e foi para o nosso querido e o time da segunda divisão, né? Então eu não tenho visto os jogos do Patronato, mas eu sei que perdendo o técnico, isso interfere muito no trabalho do time, né? Então é isso, galera. Fiz um resumo rápido aqui dos potes, mas nós vamos falar muito mais sobre cada time no sorteio da Libertadores, no dia do sorteio. Mas eu espero, gente, que vocês realmente compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Eu faço esse programa do Boletim com prazer. Eu gosto de falar da Libertadores. Eu sempre tive vontade de falar do Boletim da Libertadores, porque eu acho que poucos canais fazem isso, não só no YouTube,
mas também nas redes, né, nas televisões, nas rádios, fazer um panorama geral da Copa Libertadores, como ela merece ser mostrada. Eu acho que nunca é justo as poucas informações que o pessoal passa, tanto no streaming como na TV, me incomodam, e por isso que eu resolvi fazer o boletim. Não que eu seja o dono da verdade, não sou, mas é um retrato um pouquinho mais fiel a esses times e justos, porque muita gente fala do Alcas, mas nunca viu o Alcas jogar. Ah, esse Alcas é fácil. Ah, esse time do Deportivo Pereira é fácil. Você já viu o jogo do Deportivo Pereira? Você já viu o jogo do Alcas? Ah, eu vi os melhores momentos. Conversei com uma fonte colombiana. Cara, isso não é justo. Eu acho que não é justo com vocês, entendeu? Então, por isso, esse desabafo aqui no final, e por isso que eu falo, é importante eu salientar isso aqui, porque eu faço por prazer. Não é para me mostrar, não. É por prazer. Eu gosto da Libertadores. Desde os 7, 8 anos de idade, eu acompanho a Libertadores. Eu amo essa competição. Eu acho que ela é disparada a competição mais charmosa do mundo, né? E por isso que eu faço esse programa, tá? Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe, porque isso é uma gasolina. Isso aí é um incentivo para que eu continue fazendo esse tipo de boletim, tá bom? Então, obrigado por tudo aí, gente. Um abraço e eu espero vocês no sorteio da Libertadores. No dia do sorteio, à noite, subiremos um vídeo aqui falando sobre os grupos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.